Olá a todos! Moro no Japão há quase 10 anos e, nesse tempo, percebi algumas coisas com as quais é preciso se conformar, ou melhor, aceitar e perdoar para não viver em constante stress. A primeira é o julgamento pela aparência. Alguns estrangeiros chamam isso de "você sempre será visto como um estrangeiro". No Japão, você nunca será completamente aceito como um deles, será um estrangeiro a vida toda. Discordo totalmente dessa opinião. Acredito que é possível ser aceito por japoneses, especialmente se você os conhece a tempo, se torna amigo deles, fala japonês fluentemente e eles te aceitam como você é. Mas não vou negar que os japoneses, assim como pessoas em qualquer outro país, julgam pela aparência. No Japão, 99% da população é japonesa, então, sendo estrangeiro com traços não asiáticos, você se destaca. Não importa o quão bem você fala japonês ou quantos anos mora aqui, mesmo com cidadania japonesa, você continuará parecendo um estrangeiro. Algumas pessoas, inclusive, já comentaram que me acho parecida com uma japonesa, mas não sou. Olhem meu perfil, meus olhos, não tenho traços asiáticos para os padrões japoneses. Assim, mesmo a quilômetros de distância, eles percebem que sou estrangeira. Isso é inalterável. Confesso que, no início, me irritava a forma como alguns japoneses reagiam ao verem estrangeiros, olhos arregalados, expressões de espanto, como se dissessem, meu Deus, um estrangeiro no restaurante, café ou hospital. O que faremos? Essa reação é ainda mais intensa em cidades pequenas, com pouca presença de estrangeiros. Aí, a pânico se instala. As pessoas tentam falar inglês, mesmo que você fale japonês, e, às vezes, ignoram você completamente se não sabem inglês. Apesar de tudo, você quer ser tratado como uma pessoa normal, não como alguém mentalmente deficiente ou prestes a roubar o estabelecimento. Aprendeu a lidar com isso, não apenas aceitando que sempre serei vista como estrangeira, mas também encontrando formas de contornar a situação. Quando vou ao hospital e vejo o pânico deles, uma estrangeira. A primeira em 20 anos. Começo a falar ativamente em japonês. Por exemplo, ao fazer um exame de sangue, conto à enfermeira em japonês, tenho 28 anos e tenho medo de agulhas. Posso desmaiar. Posso me deitar. Caí enquanto praticava snowboard e acho que machuquei o cóccix. Preciso fazer uma radiografia. Ao detalhar tudo em japonês, vejo o rosto da enfermeira e do médico relaxando, percebendo que não só entendo o que dizem, mas também consigo expressar minhas necessidades. É compreensível a reação deles, afinal, não sabem exatamente o quanto eu entendo. A segunda questão é a incidência de terremotos e desastres naturais no Japão. Já mencionei isso em outros vídeos. Existem diversos desastres naturais, exceto talvez tornados. Mas temos tufões, tsunamis, vulcões, deslizamentos de terra e muito mais. Os terremotos são inevitáveis. Não importa o quanto eu queira, não consigo evitar um terremoto. Infelizmente, evitá-los no Japão é praticamente impossível. Há zonas de risco próximas a falhas tectónicas. Tóquio e Yokohama, por exemplo, estão em uma zona vermelha de risco, com 7% de probabilidade de terremoto acima de 7 graus na escala Richter nos próximos 30 anos. Apesar do risco, essas são as duas maiores cidades do Japão. Então, se houver um grande terremoto em Tóquio, por favor, não me digam que alguma vidente previu isso, porque a informação já é pública, baseada em dados científicos. Os japoneses sabem disso, mas encaram com a filosofia de "o que vier, será". Há regiões mais seguras, mas o risco de tremores significativos existe em todo o país. Para viver aqui sem se preocupar constantemente, é preciso aceitar ou mudar para outro país e, de preferência, construir uma casa à prova de terremotos. Terceiro, o conservadorismo político. O Japão é um país bastante conservador. Isso não se deve apenas às tradições e costumes, mas também ao fato de 25% da população ter mais de 65 anos e a média de idade ser de 49 anos, a mais alta do mundo. O envelhecimento da população, aliado à baixa taxa de natalidade, resulta em um cenário político dominado pelos mais velhos. Mesmo que todos os jovens japoneses votem, os votos dos com mais de 50 anos ainda serão maioria. Essa é uma questão profunda que afeta os jovens, mas é difícil de resolver rapidamente. Então, tanto eu quanto os jovens japoneses nos conformamos, pelo menos por enquanto. Talvez isso mude no futuro. Atualmente, as decisões do governo são muito conservadoras e atrasadas em relação a outros países. Por exemplo, o Japão permanece fechado devido à pandemia, em grande parte devido ao medo da população mais velha em relação à Covid-19 e aos estrangeiros. Eles priorizam a segurança e a proteção do país, enquanto os jovens querem um desenvolvimento econômico mais acelerado. Quarto, a culinária japonesa e os produtos. Tenho sorte de gostar muito da culinária japonesa e cozinho em casa principalmente pratos japoneses, sem enjoar mesmo após 10 anos.
mas, se alguém não gosta ou se cansa rapidamente, a vida no Japão pode ser mais difícil. Preparar diariamente pratos como borscht, pierogi ou bolos, por exemplo, é complicado no Japão, pois muitos ingredientes comuns na Europa Oriental são raros e caros. Uma beterraba, por exemplo, pode custar $3 ou mais, e nem sempre é fácil de encontrar. Pão preto e kefir, por exemplo, são quase inexistentes. Muitos produtos habituais não estão disponíveis e a adaptação à culinária japonesa é inevitável. Isso não significa que você só possa comer comida japonesa, mas terá de se acostumar a usar principalmente ingredientes e temperos japoneses, exigindo estudo e adaptação. Quinto e último ponto, com o qual ainda não me conformei totalmente, a dificuldade de ir contra os costumes e tradições japonesas. Mesmo discordando de algum aspecto conservador ou contrário à globalização, é difícil mudar ou convencer os japoneses do contrário. Muitos japoneses reagem mal às críticas, mesmo que construtivas. Existem muitos vídeos com dados mostrando sexismo, racismo ou outras questões sociais. Mesmo que o objetivo não seja humilhar o Japão, mas sim apontar problemas a serem melhorados, a reação muitas vezes é de negação e até agressividade nos comentários, com frases como "volte para seu país". Eles não reconhecem esses problemas, talvez devido à falta de autoironia. Ao contrário de outros países, onde se brinca ou se critica abertamente o próprio país e sua política, sem ser visto como algo negativo, no Japão isso é muito difícil. É necessário ser um japonês bem informado para poder apontar esses problemas sem ser rejeitado. Essas são as dificuldades com as quais tive que lidar para viver no Japão. Ainda há coisas que não aceitei totalmente, como a política japonesa, mas em geral está tudo bem. Aguardo seus comentários. Até mais.